Tem uma informação de uma placa de um veículo. Acho que já foi ali, né? Obrigado, irmão. Meus queridos irmãos, vamos voltar para o texto de Jó. Continuamos a nossa saga das 15 lições que esse livro nos apresenta acerca da providência graciosa de Deus e de como Deus, pelos seus atos bondosos, conduz-nos pelos caminhos de dor e sofrimento e ainda assim arranca glória para o seu nome e bem para os seus filhos. Eu queria nesse momento que você abrisse sua Bíblia em Jó, capítulo 19. Jó, capítulo de número 19. Nós vamos ler a partir do versículo 25 até o 29. Jó, capítulo 19, do versículo 25 até o versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Se disserdes, como o perseguiremos? E a causa deste mal se acha nele. Temei, pois, a espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para saberdes que há um juízo. Vamos orar? Pai bondoso, nós te louvamos, agradecidos pela tua palavra, que é inspirada, inerrante, infalível, poderosa, e nós pedimos em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor mais uma vez fale conosco, que sejamos encorajados e fortalecidos pelo Senhor e na força do seu poder. Nós desejamos, ó Deus, ouvir o que assim nos diz o Senhor. Então desvende os nossos olhos, a fim de que contemplemos as maravilhas da tua santa, poderosa e preciosa lei que nos conduz a Cristo. É a nossa oração em nome do Cordeiro Jesus. Amém e amém. Deixa eu recobrar a sua consciência acerca dos princípios e das lições anteriores de uma forma muito sucinta, apenas pontual. Nós começamos com a primeira lição, dizendo que homens e mulheres de Deus não estão e não são imunes às dores e sofrimentos desta vida. E vemos que Jó, apesar da sua postura de fidelidade, do seu caráter irrepreensível, do seu coração ilibado, conforme a palavra de Deus, homem reto, íntegro, temente ao Senhor, que se desviava do mal, não foi poupado e nem blindado das circunstâncias pavorosas da dor, nos ensinando que fidelidade não é sinônimo de vida tranquila. Pelo contrário, às vezes é exatamente por sermos fiéis a Deus que seremos levados às covas de leões, de prisões, às fornalhas. É exatamente por isso. Foi exatamente porque Jesus foi fiel que a cruz lhe estava posta. Segundo, nós aprendemos que o sofrimento da provação é um sofrimento soberanamente gerenciado. E vimos isso no fato de que até o próprio Satanás está debaixo da égide divina. É Deus quem está controlando absolutamente todas as coisas. E Satanás estava ali pedindo permissão, se submetendo àquele que é o verdadeiro Rei Todo-Poderoso. E à medida que Deus ia dando concessão e autorização, soberanamente gerenciado, Satanás ia dando os seus passos. Terceiro, nós vimos que o sofrimento trazido por Deus pelas vias da provação pode também ser um terreno fértil para as ciladas de Satanás. Muitas vezes o Senhor vai nos levar pelos vales sombrios e Satanás vai se aproveitar desses cenários para colocar o nosso coração diante de tentações. Então é Deus quem nos conduz à provação, mas Satanás se aproveita das nossas vulnerabilidades para tentar-nos em nossas cobiças e em nossas fraquezas. Vimos também no livro de Jó que o sofrimento revela a qualidade da nossa fé. E aí nós temos um contraste entre Jó e a sua esposa. De um lado nós temos uma mulher que está dizendo assim: do que nos serve um Deus que não nos cura, do que nos serve um Deus que não nos faz prosperar, do que nos serve um Deus que não livra os nossos filhos.
amaldiçoa o teu Deus e morre. Diante deste mesmo fenômeno e deste mesmo fato, nós temos Jó. Um homem que, diante da realidade da dor, exprime o seu louvor ao Senhor, dizendo assim: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você percebe duas expressões e duas reações completamente diferentes diante do mesmo sofrimento, mostrando que o sofrimento revela a qualidade ou não da nossa fé. Aprendemos também que uma visão equivocada sobre fé e sofrimento, uma teologia errada acerca da dor e do sofrimento, pode agravar ainda mais o nosso sentimento diante do vale. Os amigos de Jó estavam sepultando aquele homem que já estava profundamente ferido e abalado, atribuindo a ele culpa, dizendo que, na verdade, toda a causa do seu sofrimento devia-se ao fato de que ele havia cometido algum pecado contra Deus e que Deus, na sua tirania, estaria imputando sobre ele o seu reto juízo. Deus estava então punindo Jó e ele estava escondendo alguma coisa, e até que ele revelasse tal coisa e confessasse tal pecado, Deus não removeria de sobre ele a sua mão punidora, punitiva. E aí Jó disse: não é sobre isso. Aquela conta, aquela teologia retributiva de um Deus que dá sempre aquilo que a gente merece, não entra muito bem nas contas do Evangelho. E vimos aqui que se Deus fosse nos dar tudo aquilo que nós merecemos, meus irmãos, certamente o inferno se abriria diante de nós todas as manhãs, e as suas chamas, se é que o inferno tem chamas, elas certamente se acenderiam e se aqueceriam para consumir a nossa vida, porque é isso que a gente merece. Nós merecemos o apartamento, não aquele apartamento na beira da praia, mas vivemos apartados de Deus eternamente, porque nós somos pecadores. E se Deus for nos tratar em retribuição ao nosso mérito, à nossa bondade e à nossa justiça, o melhor que nós temos é o inferno. Aprendemos que nem sempre as provações vão se explicar, nem sempre as provações terão justificativas circunstanciais plausíveis. Às vezes a gente vai estar sofrendo e a gente vai estar dizendo assim: Senhor, mas por que isso? Por que aquilo? E por que não dessa maneira? Por que não daquela outra? E circunstancialmente falando, parece não haver uma justificativa razoável. As contas não fecham. O parágrafo não se explica. E a gente começa a desconfiar do cuidado do Senhor, porque nem toda provação, nem todo sofrimento é circunstancialmente explicável. Vimos que diante também das nossas dores, nem todos haverão de nos compreender. E aí foi quando eu parei na semana passada, dizendo que alguns dos nossos sofrimentos, nós teremos que curti-los sozinhos. Teremos que enfrentá-los com o Senhor e com o Senhor somente. Seremos reputados e atribuídos talvez como pecadores, que somos, obviamente, mas como pessoas que estão se desviando, se distanciando, que Deus não acode, que Deus não ajuda. Ouviremos talvez as alegações de que o Senhor não está conosco. Nem sempre as pessoas nos compreenderão nos nossos vales de sofrimento. Mas hoje eu queria trazer para você uma verdade que parece se apresentar em toda a Escritura. E a lição que eu queria trazer para o seu coração nessa noite é que nós temos um bom remédio com o qual podemos lutar e lidar com a nossa desesperança. A saber, a esperança que temos na glória por vir. A esperança da glória futura mantém firme a fé no meio do temporal. Veja, Jó está elaborando e articulando o que poderíamos dizer de uma teologia embrionária da ressurreição. Se você observar, Jó constrói o seu argumento dizendo que ele cria que o seu Redentor estava vivo e que este Redentor, no final das contas, haveria de se levantar sobre a terra. E quando isso viesse a acontecer, ele teria o seu corpo revestido, ele teria a sua pele recobrada e em sua carne ele veria a Deus. Quer esperança maior para um cristão
do que aquela esperança da glória por vir, quando este está sucumbindo diante da dor, do sofrimento e até mesmo da espreita da morte. Saber que nós temos uma esperança viva, que extrapola aos limites desta existência. Saber que o nosso Deus está sentado no trono, de onde Ele governa todas as coisas e de onde Ele virá para acertar esse caos que o pecado trouxe para o mundo e então pôr um fim em toda dor, todo sofrimento e toda mazela que nós conhecemos. Essa esperança, a esperança da glória final, deve encher o nosso coração de firmeza diante dos temporais. Meus irmãos, o que o sofrimento pode fazer com o crente em Cristo Jesus? Senão apenas machucá-lo temporariamente. O que um câncer pode fazer com o crente em Cristo Jesus, do que apenas tornar a vida dele, certamente, do ponto de vista temporário, mais cansativa, mais enfadonha, mais pesarosa, mais doída. Mas veja, é só isso. É só por um tempo. Essas dores que hoje nos acometem, ainda que durem 5, 10, 20, 30, 40, 50 anos, é por enquanto. É por enquanto. Segundo a palavra, nós temos uma esperança de que o Senhor chamará à ordem todo o universo que foi afetado pela nulidade do pecado. E quando esse dia chegar, a Bíblia diz que as primeiras coisas passarão e tudo será feito novo. E já não haverá mais morte, nem dor, nem câncer, nem privação, nem diabetes, nem Jesusete. Não haverá artrite, não haverá artrose. Não haverá absolutamente nada. Estaremos com Cristo, a nossa esperança. Falei de Jesusete porque eu tenho um amigo que ele é apóstolo, desses apóstolos contemporâneos, eu digo, e ele tem diabetes, né? Eu falo assim, rapaz, cuida da tua diabetes, não vai morrer. Ele falou, eu tenho diabetes não, eu tenho Jesusete, diabetes é a mulher do diabo. Brincadeiras à parte, meu irmão, veja, como é que um crente lida com a dor? Ele lida sabendo que a dor, por mais atroz e aguda que seja, vai passar. Pode durar 10, 20, 30 anos, mas vai passar. Nós temos uma esperança. O nosso Redentor que vivo está, garantiu para nós um lugar de gozo pleno. Meu irmão, isso deve trazer ao nosso coração quietude no meio dos temporais. A tempestade vai passar, os tufões, as agitações haverão de passar, se não aqui, certamente, quando atravessarmos o Jordão e estivermos com o nosso Senhor. Eu tenho essa absoluta certeza. Às vezes nós oramos e desejamos ardentemente que o Senhor nos livre dos infernos desta vida. E às vezes Ele o faz, é óbvio. Ele sinaliza esse mundo vindouro, já antecipando as suas glórias, nos acudindo e nos atendendo aqui agora. Mas nem sempre Ele faz isso. Nem todo crente doente vai ser curado. Nem toda luta, deste ponto de vista circunstancial, vai ter o seu fim. Às vezes essa luta será travada na trincheira até o limiar da nossa existência. Mas então, quando Cristo, nosso nome, chamar, ou então quando Cristo vier nas nuvens para buscar o seu povo, eu tenho absoluta certeza que este tormento, esta provação, esta tribulação terá definitivamente o seu fim. Jó tem o seu coração esperançado nesta certeza de que ainda que ele morresse, o seu Redentor permaneceria vivo. O seu corpo, circunstancialmente falando, estava sofrendo as degradações da doença. Ele estava definhando. Há um relato de que ele tinha que pegar cacos de telha para coçar as suas feridas, porque nem unhas lhe sobraram. O seu caso era de extremo sofrimento, mas ele está olhando para frente, ele está olhando para o seu momento com as lentes da eternidade. E ele sabe, meu irmão, que haveria de chegar aquele dia em que este corpo, agora se degradando, seria revestido de incorruptibilidade. E ele em carne, veja como Jó já prefigura a teologia da ressurreição corpórea. Em carne eu verei a Deus. Até aquele momento, o que Jó era capaz de ver? Dores. Ele olhava para o seu corpo e via feridas. Ele olhava para a sua casa e via o vazio e o luto decorrente da morte dos seus filhos e filhas.
ele olhava para sua esposa e viu a mulher de coração amargurado diante de tantas perdas que acometeram aquela família. Ele olhava talvez para sua conta bancária e ele já não era o homem mais rico do Oriente. Mas ele diz: haverá de chegar o dia em que eu verei a Deus. Essa esperança precisa fortalecer o seu e o meu coração diante dos cenários de provações. Nós temos uma esperança viva, o nosso Redentor virá nos buscar. Com essa esperança, Jó parece fortalecer-se no dia mau. E a gente fala pouco sobre isso. Eu já dei um exemplo, como exemplo, contei aqui a história de um querido amigo, o Sérgio Ribeiro. E um detalhe que eu não contei, quando a esposa dele faleceu, a Ana Tereza, mulher jovem, 56 anos, cometida por um câncer agressivo, um sarcoma nessa região da coluna. E poucos meses, 3, 4 meses, ela foi perdendo toda a sua mobilidade, ao ponto de não conseguir nem mesmo ser levantada. Doía absolutamente tudo. E ela veio a óbito. E quando eu visitei o pastor Sérgio, depois do óbito de Ana, estive no funeral, estive acompanhando a família. Quando eu estive na casa dele, ele estava com um livro que dá pelo menos 2 Bíblias dessa, em termos de conteúdo, de grossura. E o título do livro era sobre o céu. E ele dizia assim: nós falamos pouco sobre o céu. Naquele dia ele fez um compromisso. Ele disse que não usaria preto, em decorrência do luto da sua esposa, mas azul. E ele mudou todo o guarda-roupa dele. Se você encontrar, você vai em João Pessoa, em qualquer lugar, encontrar um homem chamado pastor Sérgio Ribeiro. De manhã, de tarde, de noite, de segunda a segunda, você vai ver ele vestindo azul. E eu perguntei para ele: mas por que azul e não preto? Ele disse: porque para nós cristãos, a morte não se resume no luto. A morte é o retorno para a casa do Pai. E se há uma cor que representa as moradas do Altíssimo, pensando no céu, é o azul. E então, todas as vezes que ele olha para o azul estampado na sua camisa, ele lembra que Ana Teresa não apenas definhou até o ponto da morte e da desesperança, mas que ela retornou para a casa do Pai, onde ela vive com o Senhor e já reina com o seu Cristo, o seu Redentor que está vivo. Meu irmão, se nós temos essa esperança, nós não devemos nos desesperar diante da dor, diante da catástrofe, diante do sofrimento, porque o nosso Redentor vive e nós temos nele a esperança da eternidade. É com essa esperança que você e eu, querido cristão, devemos enfrentar as nossas dores. Os dias maus vão vir, os infernos nos cercarão, mas nós temos um Redentor vivo, que nos prometeu que poria um fim em todo esse cenário de dor e de tribulação que hoje ainda nos afetam. Portanto, meu querido irmão, era essa palavra que eu queria trazer para o seu coração. Como nós temos feito, a cada semana a gente tem meditado em uma lição, em 2, mas a lição de hoje é essa. Como é que nós lutamos e lidamos com as tribulações presentes, olhando para a esperança futura. Se nós tivermos os nossos olhos alteados na direção da eternidade, se nós tivermos cravados em nossos olhos, cravada em nossos olhos, a verdade gloriosa de que o nosso Redentor está vivo e que Ele está vindo, nós lidaremos com o nosso sofrimento certamente melhor. Portanto, olhe para o seu momento presente à luz da eternidade. Lance luz na sua dor com a esperança da glória por vir. Isso vai lhe ajudar a passar melhor pelo dia mau e permanecer inabalável. Isso não vai remover a dor. Você vai continuar chorando, você vai sentir os apertos, mas a eternidade, a esperança da glória futura, lança luz nos dias sombrios e nos ajuda a melhor lidarmos com ele. Vamos colocar de pé nesse momento? Queria que se você pudesse, ao invés de orar de 3 em 3, de 4 em 4, nós vamos orar de 2 em 2. Se você puder, juntar-se com alguém, perto ou longe, se você quiser sair do seu lugar para orar com alguém. E você vai orar, vai pedir ao Senhor que traga encorajamento ao coração do seu irmão.
Coloque a vida desse servo de Deus na presença de Deus. Peça ao Senhor para que Ele possa fortalecer aquele irmão que talvez nesse momento está precisando de uma oração de fortalecimento, para que Deus conceda a graça, o alívio no meio do sofrimento, para que Deus renove a esperança, para que Deus enche o coração de graça. Vamos ter um tempo de oração. Coloque seu coração diante do Senhor e ore nesse momento pelo seu irmão. Uma oração pedindo por encorajamento e por forças renovadas. Talvez a pessoa que entrou aqui, que está do seu lado, está precisando de uma oração